voltamos. Bom, enfim, o segundo aspecto que eu queria trazer hoje é sobre citações e referências. A gente já falou algumas vezes, vocês já aprenderam isso, sabem que citação é mencionar as fontes dos trabalhos, né? Mas o que a gente observa é que em muitos desses casos, à medida que vocês estão escrevendo, vocês não sabem quando precisa mencionar fonte e quando não precisa, né? Vejam, na introdução, na revisão da literatura, até no procedimento metodológico, quando você escreve sobre alguma coisa que não é sua, ou você não fez, ou você não sabe, ou você passou a saber porque você leu em algum lugar, né? Se tem alguma afirmação num texto, então essa fala não é sua. O que você escreveu é sua interpretação do que você leu. Logo, toda essa ideia ela precisa de uma referência, dizer para as pessoas da onde veio. Eu vou abrir aqui um artigo no qual eu sou colaborador, um dos coautores, para tentar mostrar isso para vocês. Observem aqui no parágrafo. Veja, a gente tem um parágrafo inteiro, né? Mas ele tem várias ideias, tanto é que cada ideia está em uma frase que compõe esse parágrafo. Observe que ao final de cada frase, que é uma ideia em si, há uma citação, olha. Sempre, Holt, Gobet, Sempre. Isso significa que dentro desse parágrafo eu escrevi ideias que eu juntei, mas que elas vieram de algum lugar, né? Então, ó, esse é um artigo da área de marketing que fala sobre personalidade de marcas, tá? Então, ó, gestores de marcas precisam distinguir seus produtos dos demais concorrentes. Surge o conceito de posicionamento e as estratégias de construção de uma identidade particular a ser estabelecida como referência pelos consumidores. Inicialmente, a estratégia de posicionamento adotam argumentos funcionais para estabelecer tais distinções. Veja que eu estou escrevendo aqui uma ideia, né, que tem essa coisa de posicionamento, e posicionamento precisa ser feito de tal forma. Então eu vou lá e menciono, mas isso eu tirei da onde? Né? Quem me disse isso? Eu uso duas referências aqui, Semprini e Reis, Alris, né? Então, ao usar essas duas referências, eu estou mencionando que eu li nesses dois textos sobre isso. Em um segundo momento, por volta dos anos de 1980, esse posicionamento ganha um novo rumo, em que estratégias de marketing passam a adotar como meio para posicionar e diferenciar suas marcas o uso de elementos subjetivos, valores e sentimentos humanos. Aí, isso aqui já é mais uma nova informação, que já não veio daqui, Holt e Gobet, dois livros diferentes. Observem que há a citação, veja. Isso é interessante. Lembra que eu falei para fazer no fichamento, sobretudo da gente colocar duas colunas, aqueles textos que a gente lê mais a miúde. Eu disse, vai aqui na primeira coluna e copia e cola as palavras da pessoa. Aqui tenta interpretar. Por que isso? Porque às vezes você lê em 3, 4 textos diferentes sobre o mesmo assunto. É lógico que o cara vai escrever diferente, cada um vai escrever com suas palavras. Mas quando você vai interpretar o que ele quer dizer, você percebe que é a mesma coisa. Ele está dando a mesma coisa com uma forma diferente. Então você escreve o seu texto com a sua fala e no final da ideia, da frase, que foi você que escreveu, você diz, olha, mas essa ideia aqui é interpretação minha do fulano e do ciclano, que para mim dizem a mesma coisa. Por isso que tem duas citações, né? É por isso que tem uma menção a dois textos. Então, não tem problema a gente mencionar que existem duas citações, três citações. O que cansa é a gente estar dizendo a mesma coisa, colocando citações
iguais de pessoas diferentes, ou seja, com palavras diferentes, mas que dizem a mesma coisa. Né? Ao contrário, quando a gente coloca com nossas ideias e bota assim, 2, 3 autores, a gente inclusive está passando para um leitor a imagem de, olha, eu pesquisei em boas fontes e eu estou me colocando muito próximo ao que eles dizem. Então isso dá respeitabilidade para o seu texto, entendeu? Mostra que você não está inventando nada e que você também não está indo por um lado que é muito particular de um cara que é muito diferente. Não, ó, isso é uma coisa comum, inclusive as pessoas se repetem falando a mesma coisa. Aí o parágrafo ainda completa com mais uma frase sobre esse processo, a marca se alinha à importância dos demais elementos do composto de marketing e passa a ganhar ênfase nas estratégias das organizações. Quer dizer, isso aqui é uma proposição no final que eu fecho o parágrafo, mas isso aqui saiu só de um cara do Semprinho, eu só usei uma referência. Né? Ah, Tiago, então é assim que a gente faz? É. Ah, mas aí algumas vezes a gente diz, ó, mas segundo o uso desse recurso, segundo fulano, conforme Beltrano, é uma forma de você criar no seu texto um diálogo, né? Para não ficar parecendo que o texto é todo seu, né? Embora o texto nem é seu em nenhum momento, são as suas ideias interpretadas do que você leu a partir dos outros. Por isso a gente coloca sempre as referências e por isso as referências têm que ser boas, elas têm que dar credibilidade para o seu trabalho, tá? Lembrem-se de que você pode escrever então normal, a sua ideia com suas palavras e ao final das ideias, né? Não precisa de um exagero de todo parágrafo, tá? Segundo fulano, conforme Beltrano, João falou isso, Beltrano falou aquilo. Não, coloca só assim, segundo ou conforme. Quando você quer estabelecer um diálogo, você colocou uma ideia, mas essa ideia tem um parênteses, essa ideia tem um ponto de vista contrário, né? Aí você diz, ó, segundo fulano, né? Essa ideia, apesar de ser assim, ainda tem que se considerar tal forma, tal forma, tal forma, né? Aí veja, uma outra coisa legal, tem uma hora que a gente usa mais citações, ó. Contemporaneamente, gestores acadêmicos atentos a mudanças de comportamento sociocultural, no qual... Aí tá aqui, ó, e significados almejados pelos consumidores como meio de representação daquilo que desejam ser as suas... Aí você diz, ó, mas você leu isso onde? Eu li isso aqui, ó, em vários artigos, aí a gente menciona, mas a gente coloca isso conforme as regras da ABNT. Tiago, e como é a regra para a ABNT para isso? É simples, não precisa decorar, né? Eu vou procurar aqui um manual de ABNT fácil e colocar anexo para vocês. É só vocês olharem como é que faz referência de artigo, como é que faz referência de capítulo de livro, como é que faz referência de trabalho de conclusão de curso, né? Como é que faz referência de site? Lembre-se, site só usem para revisão histórica, né? Não usem como citações para o seu trabalho. Por quê? Porque não tem credibilidade. É como vocês... Uma boa metáfora para isso é o seguinte: você ficou doente e aí você pergunta ao seu vizinho que remédio deve tomar. Ele pode até estar certo e dizer o remédio certo, certo? Mas você sempre fica com o pé atrás, ou pelo menos as outras pessoas vão sempre ficar com o pé atrás. Então, assim, o vizinho é a metáfora para você usar blogs e sites que já são replicados, copiados, plagiados aos montes, tá? E simplificado demais. Agora, você vai numa farmácia e aí o farmacêutico, ao ouvir o seu problema, a sua dor, a sua queixa, faz um diagnóstico de um remédio que pode lhe ajudar. Isso já dá mais credibilidade, né? Porque é um farmacêutico que entende dessas relações de problema-solução por meio de uma droga, de um remédio. Já traz mais credibilidade. É você usar um texto mais acadêmico. Agora, você ir no médico, o médico te examinar e tal, isso dá muita confiança, porque é o cara que tem um diagnóstico mais preciso e uma recomendação mais ideal daquilo que você precisa para ficar bom. Então, é quando você usa... Esse médico é a metáfora para textos acadêmicos publicados em revistas científicas.
são os textos mais atuais, mais novos, com mais credibilidade, ok? Deem preferência para isso. Usem aquelas técnicas de fichamento que eu mencionei. Olha só, aqui mesmo tem uma fala de ideias em que, de repente, você não precisava ter lido a miúdo todos esses artigos, mas uma lida no resumo, na introdução, uma parte importante desses artigos ajudaria você a saber que eles falam sobre isso que podem ser mencionados. Tá? Então, deem preferência. E a citação direta, quando tem aí a gente copia e cola a frase do cara. Nesse artigo, e acho que na maioria dos meus artigos nem tem citações diretas. Não tem necessidade de ter. Mas citações diretas são interessantes quando são falas de um autor muito particular. E aí, ao fazer isso, ao usar uma fala de alguém, depois você tem que explicar, olha, com base nesse conceito, entendemos isso e isso, e esse entendimento ele também é compartilhado por outros autores, como fulano, que acha isso e fez um trabalho assim, como Beltrano, que acha de forma semelhante, fez um trabalho assado, né? Então a gente vai ter que permear o nosso trabalho sempre com citações e referências. A gente só se coloca, sem precisar de citação e referência, no procedimento metodológico, quando a gente descreve como foi que a gente desenvolveu o trabalho, como a gente coletou os dados, como a gente analisou os dados, como a gente organizou os dados. A gente não precisa de citações na apresentação dos resultados, porque é o nosso trabalho apresentar o resultado, e por fim, na conclusão, que é a nossa colocação de como é que a gente se posiciona com relação aos resultados, o que a gente sugere, o que a gente aprendeu e aquilo que a gente sugere que é aprendizado para os leitores também. Ok? Então essas são as dúvidas que eu acho que podem ser tiradas ainda nesse momento. Estamos em tempo de concluir aí a primeira parte do TCC de vocês, que deve ter uma introdução, uma revisão de literatura e um procedimento metodológico. Eu sugiro que coloquem um título inicial provisório para ser substituído e melhorado até o final, porque é a última coisa que a gente faz. O resumo também é a última coisa que a gente faz, mas vocês podem colocar alguma coisa inicial se quiserem preencher. Lembrem-se, o resumo é só partes, né? É só uma frase que diz qual é o assunto, qual é o tema, qual é o problema da pesquisa, ou seja, qual é o objetivo do trabalho de vocês, quais são os conceitos centrais que você utilizou, qual é o método utilizado. É apenas uma frase que diz, olha, esse trabalho aqui é sobre... Nosso trabalho se encaixa no tema planejamento tributário, considerando que o planejamento tributário é importante para as microempresas nos dias de hoje. O objetivo da gente é analisar uma microempresa de Pernambuco que mudou de lugar. Ponto. Né? Aí, esse trabalho usa um método de estudo de caso, que foi feito assim, 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 assado, né? E os resultados serão apresentados e discutidos ao final. É isso o resumo. Ou seja, você pega as frases importantes que você já colocou na introdução, na revisão de literatura, para compor ele. Tá? Depois da primeira avaliação, que a gente ainda vai verificar como é que vai ser no caso de vocês, a gente troca umas ideias e dicas e sugestões sobre a apresentação de resultados. É sempre interessante o uso de gráficos, de tabelas, de figuras, e algumas sugestões de como montar a conclusão no final do trabalho também. Tá? No mais, citações e referências são importantes, mas isso não são regras que a gente ensina ou que a gente precisa decorar. Como eu disse, é só a gente observar como é que deve ser feito, qual é a forma da ABNT, vai lá e adapta o modelo lá às referências que a gente usou para o nosso trabalho. Tá bom? Uma boa semana a todos, que vocês consigam desenvolver o trabalho de vocês e eu vejo vocês em breve. Dúvidas e sugestões, sempre entrem em contato, ok?